Olá pessoal, estamos começando nossa nona aula. Falamos de coisas bastante úteis na última aula, como filtros e alinhamento, né? Classificação. E agora vamos falar sobre gráficos, também bastante útil no ambiente profissional e também no ambiente estudantil, ok? Legal, vamos pegar então, conforme no exemplo aqui da nossa apostila, um exemplo bastante simples. Coloquei lá então alguns nomes e algumas médias, notas, vamos dizer assim, ok? Não dei título nenhum aqui, só quero mostrar as ferramentas dos gráficos. Então aqui no menu inserir, na seção de gráficos, não é? Eu terei lá gráficos de colunas, de linhas, de pizza, barras, né, laterais, de área, né, de dispersão e outros tipos de gráficos, ok? Vamos testar aqui com um gráfico mais simples. Cliquei aqui no de colunas e vou escolher essas colunas agrupadas aqui, ok? Legal, então ele abriu o gráfico. Vamos explorar as ferramentas apenas, ok? Um gráfico normalmente tem 4 lados, então nós temos aqui o título das barras, não é? Temos uma legenda que está aqui na lateral, temos uma escala, não é? E está faltando aqui um título do gráfico, ok? Para o gráfico ficar completo, não é? Então, quando vamos fazer uma apresentação, seja profissional ou de escola, nós precisamos ter as informações no gráfico, porque são informações visuais. As pessoas vão bater o olho e já vão identificar do que se está falando, não é? Quais são os números, quais são as diferenças, qual é a legenda, o que representa aquele gráfico. Então o gráfico ele tem que falar por si só, ok? A primeira coisa que nós vamos buscar aqui, então, é se você quiser alterar o tipo do gráfico, não é? Se você quiser vamos voltar lá em design, ok? Então, se eu quero alterar o tipo do gráfico ainda, eu posso alterar para aqueles mesmos tipos que nós vimos há pouco, ok? Um gráfico, a gente vai falar um pouco de cada tipo de gráfico, assim, os mais utilizados pelo menos, quando utilizar, não é, um gráfico de linha, um de pizza, um de barra, um de área, ok? Pelo menos assim os mais importantes, vamos passar aqui por cima nos próximos exemplos. Aqui no gráfico, ó, verificamos que temos duas áreas. A área total do gráfico, e se eu clicar aqui dentro, ó, é a área de plotagem, ok? Ó, quando eu ponho o mouse em cima, ele mesmo já diz. É a área de plotagem. Eu posso configurar as duas partes, a área externa e a área interna do gráfico, ok? Além de, quando eu clicar com o mouse, com o botão direito, né, eu posso ainda fazer algumas opções. Eu tenho aqui outras opções, ok? Ó, formatar linhas de grade, por exemplo, se eu quiser formatar, ok? Formatar eixo, não é? Ele vai abrindo caixinhas para que eu defina, ó, se eu quero algum tipo de formatação diferente daquela que eu tenho aqui no gráfico, perfeito? Se você quiser colocar sombra, se quiser colocar cores, não é? Linha gradual, linha sólida, enfim, ok? Vamos supor que você queira colocar aqui, muito fácil, não é? Tranquilo. E quando você está aqui ainda na área de plotagem, formatar a área de plotagem, né? Você pode formatar colocando cor de borda, colocando um preenchimento sólido, por exemplo, não é? Posso escolher uma cor qualquer aqui, enfim, né? E ele vai formatando, assim como a área externa, né? Que eu já tenho aqui modelos, estilos, né? Pré-prontos, ó, que eu vou também formatando, né? Ele vai mexendo com a parte interna de plotagem e a parte externa. E depois eu venho aqui na área de plotagem e redefino aqui, né? Se eu quero a parte escura, o preenchimento numa cor mais tranquila, vamos ver se ele consegue fazer. Ah lá. Então eu vou brincando com o meu gráfico, colocando as cores que eu quero. Se eu quiser alterar a cor apenas de uma coluna, não é? Eu posso formatar também. Ó,
rótulos de dados, adicionar linhas, excluir. Então eu vou formatando a cor, ó, dessa única coluna aqui, por exemplo, aqui, não é? Ó, eu venho aqui no menu, vou alterando as cores conforme a minha necessidade, ok? Olha lá. Beleza? Eu posso utilizar aqui o início, o inserir e a própria, as três colunas que se abrem aqui de design, layout e formatação, tá? Então, ó, a formatação eu fui lá no início, mas eu poderia utilizar aqui, tá? Eu posso, inclusive, colocar uma textura nesse gráfico, né? Por exemplo, ó lá, tá? Ele vai mudando, ó. Eu posso colocar uma imagem, por exemplo, se eu quiser na área de plotagem aqui, colocar uma imagem dentro do meu gráfico, não é? Ó, cliquei na área de plotagem do gráfico. Se eu quiser colocar uma imagem, eu busco uma imagem qualquer lá no meu arquivo de imagem, ok? Fazer um teste aqui rapidinho. Eu estou com muita coisa aberta no computador, por isso ele fica um pouco lento, tá? Mas ele vai, com calma a gente chega lá. Ele vai abrir aqui quais são as minhas imagens. Eu vou escolher uma imagem qualquer aqui, ó. Pegar essa aqui de uma moto, inserir lá, só para mostrar, né, como vai ficar, ó lá, ok? Então eu posso fazer diferentes formatações no meu gráfico utilizando essas últimas três linhazinhas aqui: design, layout e formatar. Design eu vou mexer muito mais com cores, formatação também, né? Com estilos, né? Com efeitos, eu posso fazer o que eu quiser. Já aqui em layout eu tenho coisas interessantes, não é? Como por exemplo aqui, adicionar um título, não é? Então vamos colocar lá, notas de alunos, ok? Olha lá, ele colocou no meu gráfico aqui, nota de alunos, beleza? Agora eu tenho um título no gráfico. Posso formatar isso aqui também, não é? Eu vou lá em formatar, estou clicado dentro aqui, né, da caixinha de texto e vou colocar um fundo nela para ficar diferente, ok? Olha lá, tá lá, nota de alunos, posso configurar ainda, né? Formatar as cores do tema, pronto. Beleza? Só para ficar mais visual. E dentro do gráfico eu ainda posso, quando eu estou falando de layout, além de título, eu posso colocar a legenda na parte superior, inferior, tá? Essa legenda que está azulzinho Maria, vermelho Pedro, verde José. Posso fazer o que eu quiser com essa legenda, ok? E rótulo de dados. Isso aqui é bastante interessante. Se eu quero incluir os rótulos de dados dentro das colunas, ó, veja que na coluna vermelha apareceu o número 8, na coluna azul o número 5, ok? Eu vou colocando ou na base externa ou na extremidade externa, por exemplo, não é? Aqui ele sumiu porque o fundo está muito escuro, né? E a letra está em branco, então ele sumiu. Mas se eu quiser colocar na extremidade interna, na base interna, enfim, ok? Ó, ele vai colocando. E também a tabela de dados. Se eu quero mostrar aquela tabelinha de dados que eu utilizei para fazer o gráfico, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, mostrar tabela de gráfico. Ele colocou aqui embaixo, ó, a tabela do gráfico, tá certo? E aí eu não precisaria colocar o rótulo de dados, perfeito? Tudo isso a gente pode fazer com o gráfico. Estamos falando de formatação, beleza? Então é aqui nessa primeira página dessa aula, é isso que estamos falando. Escolher o gráfico e formatar o gráfico. Colocar texturas, cores, imagens, colocar título, né? Colocar tudo aquilo que a gente quer. Também é possível mexer quando você clica aqui na área de plotagem com o valor do eixo, não é? Se você quiser formatar o eixo, você pode também formatar. Assim como podemos formatar as linhas de grade, como vimos lá, né? Então aqui, ó, a unidade principal, ele é 1. Se eu quiser, por exemplo, mudar aqui, ó, para meio, ok? Eu mudo, ó lá, aqui no meu gráfico ele vai mudar aqui no lado esquerdo, ó, a escala para meio e não mais para 1, perfeito? Então eu posso mexer com tudo, com a legenda, com a série de dados, com as informações dentro das barras,
com os títulos, com as cores, com formatação, com tudo que eu quiser, tá perfeito? Então, dessa forma, eu consigo mexer com o meu gráfico utilizando aqui, ó, Design, Layout e Formatar. Percebam que ela só abre essas abas quando eu clico no gráfico, perfeito? Por enquanto, ainda elas não ficam lá aparentes, só quando eu clico no gráfico, perfeito? Além disso, ó, tá lá, tá aqui tudo no menu, tudo que a gente faz clicando com o lado direito do mouse dentro do gráfico, a gente tem nessas colunas aqui, tudo que eu quiser formatar, tá bem? Ó, ele vai abrindo, não é? Ó, eixo vertical, se eu quiser mexer, ele vai abrindo, ó, área de plotagem, não é? Mais opções, ó. Se eu quero fazer uma análise, colocar uma linha de tendência no meu gráfico, por exemplo, não é? Ó, uma linha de tendência linear, exponencial, enfim, né? Ó, linha média móvel de 2 períodos, tudo isso, ó, ele vai mostrando aqui, apareceu bem clarinho aqui no mouse. Tudo isso é possível fazer, ok? No seu gráfico, para você trabalhar aqui, ó, propriedades, ele está abrindo justamente o gráfico, beleza? Então, é tudo que a gente pode fazer no gráfico, ok? Vamos trabalhar um pouco com gráfico agora, vendo que tipo de gráfico eu vou utilizar, não é, para cada tipo de informação, ok? Então, quando eu mudo lá, ó, eu pego um gráfico de barras, eu quero fazer uma demonstração de quantidades, não é? Quantidades, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os dados, eles se referem a setores de uma empresa, não é? Quantidade de funcionários que eu tenho nesse setor, a quantidade de funcionários que eu admiti e demiti num determinado período, ok? Que aí eu vou, ó, como aqui no gráfico, mostrar. Eu coloquei lá funcionários mês de agosto e eu fiz um gráfico. Vejam que eu tirei, ó, eu posso fazer o gráfico, quando eu faço esse gráfico, eu posso usar aqui, ó, o total, não é? Eu posso totalizar aqui, copiar essa célula para as demais aqui e vou usar um total. Se eu fizer isso, usando o total, quando eu inserir o gráfico, o que pode acontecer? Ele pode, ó, pegar distorcer, né? Porque o total ele será sempre um número muito maior do que o número por setor. Então vai ficar muito difícil de visualizar o seu gráfico, não é? Então o ideal aqui é você fazer o seu gráfico sem o total, para ele não distorcer quando você vai usar colunas, ok? Para que você tenha uma visualização melhor. Veja que como os dados de número de funcionários admitidos e demitidos é pequeno, ele ainda fica aqui, ó, bastante pequeno, não é isso? Então eu posso alterar esse gráfico, não é? Dimensionando ele aqui para ficar maior, e depois nós vamos ver como que isso vai ficar com impressão e tudo mais, tá? E eu posso ir lá em Layout e colocar, não é, os números, né, ó, nas extremidades superiores, para que eu saiba, não é, ó, do que estamos falando, né, ó, extremidade externa, por exemplo. Aí, os números vão aparecer no seu gráfico. Quando isso acontecer, colunas ficarem muito pequenas, não ser possível visualizar, ok? Vai lá, dá um título para o seu gráfico, né? Insere um título. Você pode colocar aqui, ó, o título abaixo do eixo, um título girado, vertical, horizontal, ok? Você vai acrescentando tudo que você deseja ao seu gráfico, perfeito? Aqui no gráfico de pizza, ó, vamos fazer rapidinho aqui. Eu dou um totalizador aqui, faço aqui a porcentagem, como, não é? Eu vou colocar igual, clicar na célula aqui do D3, ok? Dividir isso pelo total, né? Para tirar uma porcentagem. Vou prender essa célula, referência absoluta, ela vai servirá para todas as outras células. E dei um Enter, olha lá, ele já, como eu já estava formatado aqui, em percentual, ele já trouxe em percentual. E isso, ó, eu copio para baixo e tenho aqui os dados para montar o meu gráfico, ok? Vamos supor que eu quero pegar então aqui, ó, aqui, Sudeste, Sul e Nordeste. Aperto Ctrl, vou lá, clico no 50,
arrasto até o 29% e seleciono esses dois dados. Aí sim, eu vou lá, por exemplo, e pego um dado de pizza, que aqui eu estou mostrando participação, não é? Qual o tipo de participação que cada número tem dentro do meu gráfico. Então, um gráfico de pizza fica melhor. Não são números absolutos, como mostramos no gráfico de barras. Aqui é porcentagem, estamos falando de participação. Fica facilmente visualizado, não é? Então, você pode colocar rótulos, como fizemos, não é? Pode colocar o título, pode colocar uma legenda, ó, coloquei os rótulos internos aqui, tá bem? Para ficar mais fácil ainda para as pessoas visualizarem seu gráfico, perfeito? E agora vamos falar um pouco do gráfico de linha, né? Então eu defini aqui uma empresa qualquer com um faturamento lá, ó. Vou usar o automático aqui, a macro, ó, que já existe para completar até o mês de dezembro. Vou fazer o totalizador. Vou calcular os custos utilizando a referência de 70%, referência absoluta, não é? Para eu poder o quê? Colar. Quando eu tenho a minha direita, a minha esquerda, perdão, todas as colunas preenchidas, se eu for no cantinho baixo do mouse, meu mouse virará uma cruzinha preta. É só eu dar 2 cliques que ele completa, ó. Ele já copia a fórmula que você tem nessa primeira célula, onde está o 700, para todas as outras, ok? Ó, ele vai copiando, beleza? E aqui eu vou fazer, então, um percentual também, ó. Eu quero saber um percentual do lucro líquido. Então, eu vou pegar o lucro bruto, faturamento, vou abater o custo, menos, né? Vou abater o custo, vou dividir isso. Veja que eu estou trabalhando com parênteses para Excel não confundir as contas, não é? Vou dividir isso pelo lucro total como referência absoluta, também menos o custo total, não é? Também como referência absoluta. Fechei o parênteses, ele calculará qual o lucro líquido. Vou dar 2 cliques lá na setinha para ele calcular os meus percentuais. Então, vamos supor que agora eu quero pegar aqui os meses como referência, aperto Ctrl, vou lá no 5.9, clico e seleciono até embaixo, ok? E agora sim eu vou fazer um gráfico de linhas, porque aqui eu quero mostrar mês a mês, não é? O que acontece com o meu gráfico, olha lá. Posso formar também todo o gráfico, não é? Da maneira como eu quiser, perfeito? Fazendo assim um gráfico de linhas, porque nesse caso eu quero mostrar evolução, não participação e nem números absolutos, ok? Então eu vou escolhendo o tipo de gráfico adequado ao meu trabalho, aquilo que eu preciso profissionalmente mostrar, se é uma evolução, se é uma participação. Então, a utilização do gráfico, ele vai muito em função da sua necessidade, ok? Escolha sempre o melhor tipo de gráfico, teste todos, né? Se você não sabe qual é, faça um teste. Utiliza um, depois utiliza o outro, ok? Então, aqui no nosso exemplo, ó, deixamos o de colunas para números absolutos, deixamos aqui o de pizza para participação, não é? Tamanho de mercado, participação, percentual, e deixamos aqui como exemplo também o de linhas, quando você quer marcar, né, um gráfico, quando você quer indicar a evolução. Veja aqui que eu tracei uma linha de tendência, ó, né? Eu posso traçar uma linha de média, eu posso a linha de tendência, como vimos, não é? Ó, eu estou aqui na área do gráfico, eu vou lá em formatar, layout, perdão, análise, não é? Ó, linha de tendência do gráfico. Vamos colocar uma linha de tendência exponencial, por exemplo. Olha lá, ele traçou a tendência do mercado, ok? Se os números fossem diferentes aqui, ele mostraria uma tendência de baixa ou de média, né? Ou de alta, enfim. Tudo isso é muito útil durante o dia a dia, durante o seu trabalho, né? Durante a realização de trabalhos que você precisa apresentar e demonstrar de forma grávida não, né? De forma fácil, né? Lembrando o seguinte, quando você vai fazer apresentação para diretores, gerentes,
você costuma fazer em gráficos, tá? Não vá fazer em escritas, com muita informação, porque esse tipo de gente tem pressa, não é isso? O cara precisa tomar decisões, então você precisa levar resumido. E o gráfico é a melhor forma de resumir tudo o que você precisa, ok? Muito bom. Então, com isso nós finalizamos aqui essa sessão de gráficos, ficando bem claro aí, deixando vários exemplos, e depois vamos falar um pouco sobre impressão, mas isso vamos falar na próxima aula, tá bem? Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.